Saudações, soberanos e soberanas! Prazer enorme ter vocês aqui no nosso canal de notícias de São Paulo. Eu sou o Cris e hoje vamos para mais um girinho de notícias aí do nosso tricolor. Após o empate heróico do São Paulo contra o Atlético de Medellín pela Libertadores, primeiro jogo das oitavas de final. Passamos um sufoco, mas conseguimos trazer o empate aqui para o Morumbis agora. E agora é terça-feira que vem, a gente decide em casa, né? A gente agora é decidir no Morumbi. Vamos ver o que dá, né? Se Deus quiser, é a classificação. E antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal, deixar um joinha aí para ajudar a gente e compartilhe os vídeos com os outros tricolores que você conhece, beleza? Então vamos lá. E vamos ver como é que o Crespo reagiu, né? A esse empate heróico aí de São Paulo. Teve, como sempre, a coletiva, né, de imprensa após o jogo. E o Crespo falou assim: não fomos tão agressivos como pretendíamos. Na hora de jogar bola, talvez tenhamos tido dificuldade para contra-atacar, criar situações, mas o mérito foi deles. Colocou pressão, não nos deixou jogar. Time complicado, estádio complicado, clima complicado. Muito contente pelo Rafael. Depois, seguramente temos que melhorar nesse aspecto, mas foi uma situação normal sofrer aqui. Eu também esperava sofrimento, eu não esperava tortura igual foi, né? Mas tudo bem. E aí o Crespo também falou do Rafael, falou muito contente por ele, é um líder, uma liderança muito significativa para o grupo. Contente. Nunca é fácil parar um pênalti numa situação assim. E ele fechou o gol. Levamos um empate muito difícil daqui. E realmente, foi muito difícil mesmo. E aí ele fala do tipo de jogo, né, que eles pretendiam jogar, que eu sinceramente não entendi. Achei que ele contou com jogadores muito lentos para quem queria ficar na defesa, saindo em contra-ataque. Mas enfim, foi a visão de jogo dele, né? Ele disse assim: pretendíamos jogar um certo tipo de jogo. Tentamos com Rodriguinho, Ferreira e Lucas, mas não aconteceu. Lembrando, tentou com Ferreirinha, Rodriguinho e Lucas no segundo tempo. Eu acho que deveria ter entrado com essa formação, mas é o que eu falei, eu entendi, achei que ele quis ficar meio fechado mesmo, com medo de tomar uma sacolada. Faltou um pouco de criatividade. Em uma situação assim adversa, é bom voltar com um empate assim para o Morumbi. Nisso eu também concordo. O empate foi o melhor resultado possível para esse jogo, tirando aquela chance que o Luciano teve, que eu ainda tenho minhas dúvidas se não estava impedido ali, mas que ele deu aquela cavadinha na mão do goleiro lá, que eu quase me joguei no chão de nervoso. Mas enfim, acho que foi o melhor resultado e agora a decisão é no Morumbi. Agora a responsabilidade é toda nossa. Lembrando que o Atlético Nacional aí de Medellín, ele ganhou todos os jogos que fez em casa e acho que perdeu todos fora de casa. Então a nossa chance é boa. E o Rafael também falou, né, após o jogo, ele falou sobre o pênalti que ele pegou e falou assim: eu acabei esperando um pouco, né, porque ele tinha também a possibilidade de bater no meio. Mas fui, graças a Deus, feliz para poder ajudar a equipe. Lógico que gostaríamos muito de ter vencido o jogo, mas foi um jogo muito difícil, onde a gente tem que valorizar o empate. Todo mundo saiu com o mesmo discurso, né? De o empate ser um bom resultado para o São Paulo, até por como foi o jogo, né? O Luciano também falou, né, na zona mista, e as palavras dele do jogo foram as seguintes: acho que é um jogo, como você falou, de Libertadores. É bem difícil mesmo jogar fora de casa, com o apoio da torcida dos caras, campo pesado. A gente podia ter tido um pouco mais de controle também do jogo. Mas graças a Deus a gente não saiu com resultado negativo. A gente queria e falamos ali que viemos para ganhar o jogo. Mas se tem um fato a favor é a nossa torcida. A gente decidir em casa, com o nosso torcedor, com o nosso apoio, nosso campo. Se Deus quiser, a gente vai sair vitorioso e classificado. E uma coisa que não foi muito legal no jogo é que no finalzinho teve uma confusão lá, né, dos torcedores do Atlético querendo invadir lá o lugar que era reservado para a torcida de São Paulo. Inclusive agrediram com pedras, alguns torcedores saíram bem machucados de lá. E um dos torcedores imitou o macaco para variar, né? Toda vez que a gente joga fora de casa é assim. Tem sempre um imitando o macaco para brasileiro. E a Comembol abriu investigação para apurar esse caso de racismo. Eu acho que tem o vídeo gravado pelo torcedor que estava lá, acho que é da Independente, né? Que estava no setor lá de torcida do São Paulo. Ele gravou bem a cara do rapaz, então acho que esse aí vai se ferrar. Vamos ver também se sobra alguma coisa pro time, né? Porque
provável que também aconteça alguma sanção para o time por causa dessa atitude do torcedor. E agora falando sobre o mercado da bola, né? O Lucas Ferreira já se despediu, né, dos seus companheiros aí de time, se despediu dos funcionários do São Paulo. Ele realmente está sendo vendido para o Shakhtar Donetsk, 10 milhões de euros com bônus de mais dois. São Paulo tem 80% dos direitos do jogador. Então, assim, o bônus, né, de 2 milhões de euros vai ser se o Shakhtar se classificar para Champions League. E aí o São Paulo mantém os 20% de mais-valia, né? Que é caso ele seja vendido por mais de 10 milhões de euros, a diferença que for vendido a mais, o São Paulo tem direito a 20%. É uma pena, né? Uma pena, jogou muito pouco pelo São Paulo, mostrou potencial. Deus abençoe ele aí na trajetória, que um dia retorne para o São Paulo para conseguir ganhar os títulos que não foram possíveis dessa vez, né? Até porque não deu nem para jogar direito. Mas que Deus abençoe, né? O moleque merece aí, não é fácil virar profissional, não é fácil destacar, no profissional é mais difícil ainda. Que Deus abençoe a trajetória do Lucas Ferreira, vai com Deus e volta um dia aí que a gente vai estar torcendo por você. E o Igor Rabelo, zagueiro do Atlético Mineiro, né? Ele quase veio para o São Paulo. Segundo o Alexandre Zanqueta, estava tudo certo, era só o tempo do São Paulo anunciar o jogador. Porém, muito provavelmente o staff do jogador usou a visibilidade do blog do São Paulo para divulgar que a negociação estava acontecendo. Outros times entraram na jogada agora e o principal é o Fluminense, depois que a notícia foi dada. E o empresário está fazendo um leilão do jogador para ver quem dá mais. O São Paulo, obviamente, como não tem condições de entrar nessa briga aí por nenhum jogador, provavelmente vai ficar sem o zagueiro mesmo. Falar a verdade pra você, eu acho que é a Amaz que vem pro bem. Eu não gosto do Igor Rabelo, acho ele lento, acho ele um zagueiro que só toca a bola pra trás e eu já, nossa, cara, eu não suporto esse tipo de jogador, é uma coisa minha. Não acho que seria uma boa adição. É claro que quem sabe disso é o Crespo parece que tinha dado o aval para a diretoria, mas não acho que seria a solução para o São Paulo. Acho que nem para compor elenco, cara. Sinceramente, se for para compor elenco com um cara desse nível aí, acho que é melhor pegar um dos zagueiros da base lá e ir treinando o moleque e a hora que precisar botar lá. Sinceramente, não gosto do jogador. Fiquei feliz que a negociação andou para trás. Acho que é uma das primeiras vezes que eu fico feliz que a negociação não dá certo. Mas de qualquer maneira, o jogador esteve muito próximo aí de assinar com o São Paulo. Talvez se o blog do São Paulo não tivesse vazado a notícia, talvez realmente eles tivessem fechado o negócio com o São Paulo. Graças a Deus que isso aconteceu. Pelo menos falo por mim, né? Um outro que está sendo negociado aí é um meio-campo, né, argentino, meu xará, Christian Medina. Ele é um meio-campo do Estudiantes. Não entendi muito bem também por que o São Paulo está negociando com esse jogador. A gente já tem Marcos Antônio, Bobadilha, Alisson. Nossa, tem jogador pra cacete ali no meio, hein? A não ser que o São Paulo esteja na intenção de vender algum desses jogadores, tipo um Bobadilha que tá indo muito bem aí. Se surgir uma proposta no final do ano, o São Paulo tem intenção de vender, ou o próprio Marcos Antônio, alguma coisa desse tipo. Caso contrário, eu não vejo por que negociar com o jogador. Falando dele, né, pelo que eu li, assim, é um jogador bastante dinâmico, que faz todas as posições no meio-campo. O Crespo compara ele não com habilidade de jogador, digamos assim, mas para cumprir funções. Ele comparou ele com o Enzo Fernandes, que hoje é um destaque mundial, né? Que o Crespo já tinha indicado, na verdade, na outra passagem dele aqui no São Paulo, antes do jogador estourar. E assim, é um jogador mais pro futuro, eu acho. Não, eu não sei, não é o que o São Paulo precisa no momento. Acho que no momento a gente precisa de um zagueiro, mas não de Igor Rabelo, né? De um zagueiro, sei lá, um pouco mais esforçado, um pouco mais rápido, pelo menos. Acho que, sei lá, não sei. É que assim, a gente tem que confiar no faro do Crespo, né? Se o Crespo tá indicando e ele indicou lá atrás o Enzo Fernandes, né? E hoje a gente sabe a qualidade que o jogador tem aí, o quanto ele é valorizado no mundo afora. Vamos torcer para que de repente dê certo aí do Christian Medina vir para o São Paulo, agregar, se destacar e que o São Paulo consiga ganhar uma grana com ele, consiga vender ele bem depois, para levantar um pouco financeiro desse clube combalido que a gente virou, né?
E um outro jogador que foi tentado pelo São Paulo e que não deu certo, inclusive o André Hernan, né, que soltou essa notícia, foi o Mailton da Chapecoense, mas o São Paulo tentou negociar com o jogador, mas a desculpa que o São Paulo deu é que o jogador está completamente inflacionado, um monte de times foi atrás do jogador para tentar contratar ele. E aí a gente sabe que o São Paulo não consegue competir, né, no momento, acho que pelo menos no próximo ano aí, a não ser que aconteça um milagre, a realidade vai ser essa, né? O Mailton é um lateral direito muito bom, né? Que tá no. Na verdade, os direitos dele são do Metalist da Ucrânia. Ele está emprestado para Chapecoense e o Metalist quer dinheiro. Quer dinheiro na bucha para vender o jogador. Não quer saber de emprestar, não quer saber de fazer nada. O contrato de empréstimo dele para Chapecoense vai até o final de 2025. E ele, assim, ele é um jogador, um lateral direito agressivo, que é o que o Crespo queria, né? Eu acho que cairia como uma luva no São Paulo, cara. Esse é um que eu sinto o São Paulo não ter uma graninha no bolso aí pra jogar na mesa e trazer o jogador, viu? Esse aí eu acho que cairia como uma luva. A gente teria aí dois laterais direitos mais defensivos e o Mailton que seria o atacante, praticamente um lateral ponta, assim, bem rápido, bem agressivo. Enfim, né? Vamos, vamos brigando com o que a gente tem, né? Mas a diretoria do São Paulo precisa trazer jogadores pro Crespo, cara. E aí o Juan Tressoldi, cara, que o São Paulo tava atrás, que o time dizia, que o Sassuolo dizia que ele tá recuperado do problema no joelho. O repórter do Red Bull Bragantino, Diego Pérez, disse que não. O empréstimo dele pro Red Bull, no caso, e mesmo pro São Paulo, travou, porque os exames que foram feitos nele deram como inconclusivos e seria necessário fazer uma artroscopia no jogador para avaliar o problema que ele tem no joelho. O Sassuolo continua afirmando que ele está recuperado, mas não é o que dizem os médicos dos clubes. Então acho que é por isso que não saiu a negociação com o Tressoldi para voltar para o São Paulo ou mesmo ir para o Red Bull Bragantino. E agora, para a sequência do brasileiro, né? A gente tem o jogo contra o Sport, eu acho que é no sábado às 8h30, se eu não estou enganado. Vai ser lá o jogo. E esse jogo, o Crespo vai subir a molecada do Sub-20 para compor o elenco. Estão dizendo que vai Yang, Mike, Negruti, Isaac, Igão, Patrick, Luca, Luan, Tapia, Dineno. O Nicolas talvez vá, Pedro, enfim, parece que o São Paulo vai com, muito provavelmente o Crespo vai com um mistão aí, ou vai trocar, tipo, vai pôr os jogadores meio tempo e depois vai fazer aquela rapa de mudança. Eu entendo que isso seja necessário, que a gente já deu uma afastada da zona de rebaixamento, né, no brasileiro. E o jogo de volta da Libertadores já é na terça-feira. Depois a gente vai ter um tempo para descansar, porque aí vai começar, acho que Copa do Brasil, como a gente foi desclassificado, só vai ter os jogos uma vez por semana no Brasileirão. Então aí acho que vai facilitar bastante a vida do Crespo, né? Que pelo menos vai poder recuperar os jogadores. Então acho que seria uma decisão acertada. O Sport é o lanterna do campeonato. Conseguiu acho que a primeira vitória agora no último jogo, acho que foi contra o Grêmio, se eu não estou enganado. Então acho que se tem uma hora para poupar é agora, que o São Paulo tem esse jogo decisivo na Libertadores na terça-feira, né? Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado aí pela audiência. Obrigado a todo mundo que está se inscrevendo aí no canal. Não esquece de se inscrever aí se você ainda não for inscrito. Muito obrigado, um abraço, fique com Deus, até a próxima e vamos São Paulo!